Retrabalho. Alberto Nemer, Cássio Moro, bom dia. Bom dia, Patrícia, bom dia, meu amigo Cássio Moro, e bom dia aos queridos ouvintes da CBN Vitória e do Retrabalho. Isso aí, bom dia a todos vocês, Alberto, Patrícia e ouvintes. Pois é, gente, o assunto em destaque hoje é o afastamento do trabalho por doença, né? A gente vai até citar aqui alguns dados exclusivos que foram divulgados pelo portal G1 essa semana, obtidos, né, junto ao Ministério da Previdência Social, que apontam que o Brasil registrou cerca de 4 milhões de afastamentos do trabalho por doença no ano passado. Diz que esse foi o maior número dos últimos 5 anos. E algumas doenças, inclusive, se destacam, como dores nas costas, alguns problemas de coluna que lideraram, né, a concessão de benefícios. Vamos explicar para o nosso ouvinte o que é um afastamento do trabalho por doença, quem pode, que doenças podem realmente afastar um funcionário das suas funções? Quem começa? Perfeito. Vai lá, Cássio, pode Roberto começar. pode começar, você sempre vai na frente. Não. Vamos lá. É importante primeiro esclarecer que essa é uma reportagem muito importante, né? Um debate muito importante, Patrícia e Cássio, porque trata de afastamentos por doenças, né? Mas o primeiro ponto não significa que hoje 4 milhões de pessoas estão afastadas por conta de doença acometida no trabalho, né? São doenças de forma generalizadas. Então, por exemplo, hoje a doença com maior afastamento, segundo a reportagem do G1, é a dorsalgia, né, que é dor na coluna. Isso, não sou médico, mas a experiência nos leva a entender que, por exemplo, dor na coluna é uma dor a depender da sua vida, como você leva, mas tem origem muito degenerativa e hereditária. E isso tem sido associado também, às vezes, a vida não muito levada nos termos de você se cuidar do próprio corpo, né? Então, esses tipos de doenças têm gerado, sim, afastamentos. E também, aí eu vou passar já a bola para o Cássio, pode ser que tenha origem no trabalho. E aí o tratamento é um pouco diferenciado, a gente vai poder debater aqui no Retrabalho, né, Cássio? Vou começar a responder primeiro, e daí o Alberto coloca a coisa mais difícil para mim depois, né? Ele joga a bomba, ele levanta. É, mas é isso mesmo. Veja, a gente tem um número muito expressivo, um recorde de afastamento, mas também por várias causas, né? Hoje você tem um desemprego muito baixo, né? Então tem mais gente trabalhando, mais trabalhadores até mesmo trabalhando por MEI, e quando você tem a pessoa jurídica, você recolhe, você tem direitos previdenciários, então tem uma gama muito grande de afastamentos. Há uma fiscalização, perícias mais contundentes que dão conta disso. Agora, voltando à continuação do que o Alberto fala, de fato, nós temos diversos fatores. Existem aqueles afastamentos que decorrem do trabalho, e esses aí garantem até mais direitos para o trabalhador seletista, né? Então, ele tem uma estabilidade no emprego. Tem o FGTS enquanto está afastado, e tem aqueles afastamentos de doenças normais. Os trabalhadores muitas das vezes são afastados, né? Eles chegam lá no trabalho e alegam: quando eu entrei na empresa 20 anos atrás eu não tinha doença nenhuma e agora eu tenho, então essa é uma doença do trabalho, uma doença ocupacional. O perito vai falar: sinto muito, não é que o senhor envelheceu, às vezes não se cuidou, se mantém sedentário e adquiriu a doença, não pelo trabalho. Então existem basicamente essas duas formas. Hoje é importante falar, se tem uma preocupação muito grande com as doenças psíquicas, que antes não se tinha antigamente, então isso também aumenta o número de afastamentos. E grande parte, é verdade, ocorre por condições degradantes no trabalho, condições às vezes ergonômicas mal feitas, por trabalho de risco. Veja que uma das maiores causas são problemas ortopédicos de acidente. Você tem, por exemplo, entregadores que trabalham com moto e sofrem acidentes. Então existe uma gama muito grande dessas doenças. E a gente tem que dar uma atenção especial à prevenção disso, né? O ouvinte está perguntando, mas se for uma doença que eu já tenho, avaliada de forma diferente quanto a uma doença que tenha sido adquirida no trabalho? Sim, Bom, gente,
Fala. Fala depois do tom, O você que é completa. importante? Pode falar, Humberto. Começa aí. Começa aí que Não, meu não, cartão pode tocar. aqui. Vamos Depois você não lá, vai dizer que ele te aperta e deixa as coisas mais difíceis para você, Cássio. verdade, Patrícia. E eu vou fazer agora de propósito, tô Oh. brincando. Mas vamos lá, a pergunta é muito importante, né? O afastamento por doença ou por doença acometida no trabalho, ambos têm direito ao afastamento se detectado lá 15 dias, né? Você tiver um atestado de mais de 15 dias. Mas as Uhum. consequências jurídicas podem ser diferentes. Por exemplo, se você tem uma doença que você acometeu, ou seja, que você adquiriu por conta do seu trabalho, você tem direitos, por exemplo, se essa doença te trouxe perda de capacidade laborativa. Eventualmente, você pode ganhar, inclusive, dano moral e uma pensão proporcional, né, uma pensão mensal, vitalícia, proporcional à sua perda de capacidade laborativa, porque essa doença foi acometida no trabalho. Além de você ter direito a um ano de estabilidade a partir do momento que você recupera a sua capacidade laborativa. Não é isso, Cássio? Para o lado previdenciário, veja, e o Alberto falou dos efeitos disso no contrato de trabalho. Para o lado previdenciário, você ficou doente, independentemente da causa, pode até ser uma doença antes de entrar no trabalho, diante de entrar no seu atual trabalho, você ficou doente, adquiriu essa incapacidade temporária de trabalho para se tratar e tudo mais, você tem o afastamento, tem o benefício previdenciário, auxílio doença previdenciário, é tudo igual. O que difere é exatamente se a causa é originada no trabalho ou não. Se for do trabalho, você tem alguns direitos contratuais, né? Você vai continuar recebendo FGTS, embora não receba salário, a partir do 16º dia, os 15 primeiros dias a empresa paga. Você tem um ano de estabilidade após a alta previdenciária, e tem a alta previdenciária, você tem que comparecer na empresa para garantir a sua estabilidade. Então, essas são as diferenças, né? Basicamente. Uhum. Quando a empresa questiona o afastamento do funcionário, ela tem que ter provas dessa dúvida quanto ao afastamento? Sem dúvidas, né? O funcionário, para ele estar amparado pela lei, quando ele for afastado, ele tem que apresentar o atestado médico. Uhum. Importante lembrar que no afastamento médico superior a 15 dias, os 15 primeiros dias de pagamento é de responsabilidade da empresa e os demais dias da Previdência Social. Só que qual é o nosso maior desafio hoje, Patrícia? Hum. Por exemplo, hoje a gente tem um número de 4 milhões, né, de afastamentos por doença. Eu acho, na minha opinião e pela minha experiência, esse número está aquém da realidade. Por quê? Várias pessoas hoje que eu conheço no dia a dia das empresas que não têm capacidade laborativa não conseguem se afastar, né? A Previdência não dá esse afastamento. E aí a opinião do Alberto é por questões, inclusive financeiras. A gente sabe que a Previdência é uma instituição praticamente falida, mas isso é um outro debate. Uhum. Mas, voltando, eu acredito que dentro desses cenários, dessas subnotificações, enfim, o empregado vai ter direito aos 15 primeiros dias, né, que vai ser pago pela empresa, e os demais pela Previdência Social. Cássio, quer É, completar? Vamos lá, então, vamos falar um pouco da Previdência, né? Eu não sou previdenciarista, então não me batam, mas basicamente, né, como é que ela garante esses direitos, né? Basicamente, por toda a tributação previdenciária que empresas e trabalhadores pagam mês a mês, aquilo que não conseguir de orçamento com isso, a União vem e garante. Então, ela é uma responsável subsidiária, né, ao governo. Então, de fato, como disse o Alberto, não sei se ela está quebrada hoje, mas ela tem um modelo hoje ainda com a reforma que é insustentável no longo prazo. Então, a União sempre vai ter que bancar esse déficit dela para garantir esses direitos. Uhum. Então, é basicamente isso que funciona. Um outro grande problema não é só a Previdência não conceder o benefício, e esse é um problema que envolve muito a Justiça do Trabalho, que é a Previdência dar a alta previdenciária. Então, o trabalhador se afastou por alguma doença, deu uma data, a Previdência fala assim: ó, agora você está bom, vou cortar o benefício. Esse trabalhador não está bom, na verdade, ele comparece lá, bate na porta da empresa, a empresa manda para o médico do trabalho, o médico do trabalho fala: não, ele não está bom. Qual que é o problema ali?
o trabalhador fica sem receber do INSS e a empresa falando, olha, ele não tá bom, eu não vou voltar a pagar salário dele, porque ele não está trabalhando. Ou seja, ele não recebe nem de um nem de outro. É aquela situação que a gente chama de limbo previdenciário, e isso dá um trabalho muito grande para ser resolvido. A empresa não está sem razão, mas dentro da formalidade, quando o INSS dá alta previdenciária, o trabalhador comparece ainda que não pode, a empresa tem que voltar a pagar salário. Basicamente, essa situação bastante ruim, porque ela quebra exatamente no elo mais fraco desses três aí, trabalhador, INSS, empresa, ele quebra no lado do trabalhador, ele fica sem renda, ele vai ter que entrar com uma ação judicial, o juiz vai ter que entrar com medida cautelar para resolver isso, enfim, uma bagunça. Então, esse é um problema muito grande, o chamado limbo previdenciário, gera muita demanda trabalhista, muita ação para tentar resolver, né? E essa é complicada. O que mais pesa numa ação, então? O laudo médico, o histórico do trabalhador, condições de ambiente de trabalho? Porque, por exemplo, num caso desse, ele já tem um histórico de problemas, né? Aí um dá alta, o outro não quer receber. Isso sem anexo causal, sem ser do trabalho, o que importa é o estado dele, se ele pode ou não trabalhar. Aí quem está errado é o INSS ou a empresa. No processo judicial, o juiz vai determinar uma perícia médica com um profissional gabaritado para analisar essa situação, para ver se ele está incapaz ou não. Basicamente é isso. Se tem nexo, aí importa, como já disse o Alberto, em outras situações, indenização por dano moral, indenização, pensão, se ele não puder trabalhar, aí sim importa verificar se a empresa tem culpa ou não no cartório. Nemer? Quer É completar? exatamente isso. E, infelizmente, isso só vai decidir com uma ação trabalhista, né? Se a empresa teve culpa ou não, se teve nexo ou não, e por meio de perícia médica na Justiça do Trabalho. E só complementando, desculpa, uma coisa muito importante, quando a empresa coloca o trabalhador em situações de risco ou situações que fazem ele adoecer, ou seja, ela é realmente culpada pelo afastamento desse trabalhador, esse trabalhador vai receber pelo INSS quando está afastado, a empresa não vai pagar salário, mas por ser culpada, se houver uma condenação judicial reconhecendo que houve essa culpa da empresa, a própria Justiça do Trabalho oficia a União, a Advocacia Geral da União, que vai processar a empresa para resgatar todo o gasto que o INSS teve com esse trabalhador. Então, a empresa acaba sendo condenada duas vezes, aí no processo individual do trabalhador e ainda numa ação do INSS da União contra essa empresa. E às vezes, com um problema físico, pode dar tanto problema para o funcionário, eu me questiono, né, a respeito da saúde mental. Ela ainda é mais difícil de ser reconhecida juridicamente do que uma doença física? Vamos lá. Depende, né? Acho que hoje existem médicos especializados, capacitados, que têm condições, né, de identificar a doença psíquica e acredito eu também a sua origem, né, Cássio? Isso é verdade. Agora a pergunta tem um lado, uma resposta pragmática muito grande. Hoje, por exemplo, na justiça, nós temos uma dificuldade muito grande de encontrar médicos peritos, aquele especializado em perícia médica. Então, nem sempre temos profissionais ali, isso faz o processo demorar, uma dificuldade de encontrar perito para analisar essa situação. E as psíquicas acabam sendo mais importantes. Então, até fica aqui uma oportunidade, você que é médico, faz uma especialização em perícia médica, conversa lá na Justiça do Trabalho que a gente está precisando desses peritos lá, tá? Isso é importante. Bom, gente, queria agradecer a participação de vocês aqui, alertando os nossos ouvintes também a respeito desse assunto, ajudando também com as dúvidas. Desejo um bom final de semana e até quinta-feira que vem. E agradeço esse mês comigo, porque quinta-feira que vem vocês já vão estar de novo na companhia da Fernanda Queiroz. Muito bom estar com você. Deixar um abraço aqui para o ouvinte André Moroni, que sempre nos acompanha, e também já iniciar o nosso Retrabalho Futebol Clube, só para registrar, Cássio, que o Flamengo é o time da Série A com mais derrotas em 2026, tá bem? A gente está começando, voltando de férias ainda, Paquetá está chegando. Tem pressa, é importante em dezembro, não é em janeiro. Um abraço para vocês, Patrícia, foi um prazer, como sempre. Obrigada, viu, meninos? Obrigada aí pela interação comigo nesse mês. Fiquem com Deus, viu? Até quinta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.